Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar? Então vamos lá. A gente vai começar a falar dos resistores, ok? Quem são os resistores? Tá lá na página 8 do capítulo 1. Vamos fazer assim, ó. Oi? A gente não ia corrigir alguns exercícios? Então, é isso que eu ia falar agora. Vamos fazer assim. Vamos pegar... Eu não tenho acesso... Eu estou esperando meu acesso à parte apostila digital de vocês, que eu vou corrigir isso pelo computador. Vamos fazer assim. Vamos pegar esse capítulo inteiro e a gente corrige alguns exercícios depois do capítulo todo. Pode ser? Tá bom. Tudo bem? Eu vou fazer assim, tá? É melhor. Vai render um pouco mais, tá bom? E assim eu já termino esse capítulo hoje. E aí a gente corrige os exercícios. Geralmente aula véspera de prova, essas coisas a gente faz um catado, corrige os exercícios para não deixar também acumular muito. Pode ser assim? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Página 8. Capítulo 1. Resistores. Resistores elétricos. Ó, quem são esses caras? Quem são esses tais de resistores? Os resistores, na verdade, vamos começar assim. Tudo que a gente coloca na tomada, tudo que nós colocamos na tomada é um resistor. Tá bom? Tá fazendo o papel de um resistor. Tecnicamente falando, um resistor ele transforma, né? Ele quer transformar energia elétrica em energia térmica, ok? Então, basicamente, essa é a função dele. Quando ele faz isso, transforma energia elétrica em térmica, ele consegue controlar a corrente elétrica que passa pelo circuito, né, determinados pontos do circuito, tá bom? Então, vamos tentar definir aqui, ó, resistores transformam, são elementos do circuito, né? Então, vamos lá. São elementos do circuito. São elementos do circuito que transformam energia elétrica em térmica. Em energia térmica. O que é energia térmica? Energia térmica é calor. Fechou? Então você quer transformar, ele pega energia elétrica e transforma em calor. Tá. Os resistores, eles trabalham geralmente de forma direta, ou seja, como assim? Se você quer que um elemento esquente, por exemplo, um chuveiro, ele pega energia elétrica, um chuveiro elétrico, né? Ele pega energia elétrica e quer transformar em energia térmica, essa é a função dele. Isso é chamado efeito Joule, tá? Essa transformação aqui é chamada de efeito Joule. Ó. Então, um resistor, ele trabalha por efeito Joule, né? Só que alguns elementos não querem fazer isso, não é a função deles fazer isso. Como assim? Por exemplo, você pegou uma TV e aí você ligou a TV. A TV está funcionando como um resistor, perfeito? Só que a TV, ela pega energia elétrica, transforma em luz, som e calor. Só que esse calor, esse efeito Joule que ocorre na TV, ele está ocorrendo de forma indireta. Não é a função da TV transformar isso em calor, ela não foi fabricada para isso. Mas não adianta, tudo que você põe na tomada vai gerar um pouco de calor. Você querendo ou não, sendo a função do equipamento ou não. Sacaram? Vai gerar calor, não tem jeito, tá? Então, o resistor sempre vai promover
esse aquecimento. Isso é chamado de potência térmica, tá bom? Então, os resistores, eles são representados por um símbolo assim, ó. Tá aqui, ó, E. E aí esses caras têm os seus extremos, né, que são ligados a uma fonte de tensão, a uma pilha, uma bateria, ó. E assim você tem um circuito básico montado. Veja, uma pilha fornecendo uma tensão, uma DDP, a corrente elétrica, certo? Sempre a corrente elétrica você vai adotar que é do polo, que ela sai do polo positivo para o polo negativo. Polo positivo sempre esse traço maior da bateria. E aí você tem o circuito montado. Essa fonte de tensão gera uma corrente que por sua vez alimenta o aparelho. Mas se eu só posso colocar um resistor no circuito, não. Você pode colocar quantos resistores forem necessários para o seu uso, né? Eu posso colocar 2, 3, 10, 12, 20. Se eu pegar uma placa de uma TV e abrir para mostrar para vocês, vocês vão ver que tem N resistores lá, um monte de resistores, tá? E o que esses caras estão fazendo? Eles estão controlando a corrente. Ah, um lugar é para passar mais corrente, então tem que ter uma resistência maior. Lembra do que falamos, né? A primeira aula que falamos, que eu dei um resumo sobre isso. Então, olha só. Existem então duas leis, que são chamadas leis de Ohm, que tratam exatamente desses resistores, fechado? A primeira lei de Ohm, ó, primeira lei de Ohm, ela trata exatamente de associar essas três grandezas. Como assim? Ela relaciona, ela faz uma equação que relaciona essas três grandezas. Ohm tá aqui, ó. Esse cara simpático aqui, ok? Ele que estudou essa parte de eletricidade. O que diz a primeira lei de Ohm? Entenda resistor. Então vamos lá. Resistência. Resistor apresenta, cada resistor elétrico ele apresenta uma dificuldade. Resistores, ó, resistores elétricos, só para ficar mais fácil nossa interpretação de um problema, ok? Resistores elétricos, eles apresentam dificuldade, apresentam uma dificuldade a passagem de elétrons. Então, na verdade, veja bem, eles criam uma dificuldade para que a corrente elétrica passe. Então, toda vez que você ouvir falar em resistência, em resistor, você está falando de um impedimento, digamos assim. Está falando de uma dificuldade à passagem de corrente. Nunca esqueça disso, ok? Então, um resistor elétrico, ele fornece, ele cria uma dificuldade à passagem, como se fosse uma torneira, cara. Certo? Quanto maior a resistência elétrica, menos corrente vai passar lá. Quanto maior for o valor desse cara, maior é a dificuldade. Então, menos corrente passa por aqui. Fechado? Isso, então, mostra que resistores elétricos e corrente elétrica, resistência elétrica e corrente, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, se o resistor oferece uma dificuldade à passagem de corrente, significa o seguinte, que quanto maior for a resistência do circuito, menos corrente passa por lá, passa por esse trecho, ok? Então, ó, aqui vai estar o seu I, que é a corrente, grandezas inversamente proporcionais. E quem vai estar aqui em cima? Quem vai estar aqui em cima é o U, que é uma constante, né? Esse cara precisa ser constante para que esses dois tenham essa equivalência de inversamente proporcional. É a sua casa. O U da sua casa lá, que é a tensão na tomada, 220, 110 volts, não muda, fica sempre a mesma, certo? Que é esse cara aqui. Na sua casa, você liga um elemento lá de 300 watts de potência, passa bastante corrente por ele, né?
Se eu ligo um cara lá de 600 watts de potência, vai passar, tá oferecendo menos corrente, ok? Então, esse cara aqui, ó, U é igual a R vezes I. Pronto, nasceu a primeira lei de Ohm. Né? Passei esse cara para cá. Meus queridões e queridonas, essa equação você nunca mais se livra dela, ok? Essa equação é igual F igual a M vezes A. Lá na mecânica, leis de Newton, lembra dela? Nunca mais você se livra disso, ok? Vai ficar o tempo todo trabalhando com isso quando você trabalha com circuito elétrico. Só para eu dar uma palha para vocês, quando a gente vai fazer as provas, né, prestar vestibular aí, seja público, seja privado, seja qualquer outra prova, esse é o segundo, e não esse no geral, tudo que eu comecei a falar lá do capítulo 1, e eu vou falar por mais 2 meses aí, é o segundo conteúdo mais cobrado dentro dessas provas, tá? Eletrodinâmica é o segundo conteúdo mais cobrado. Você pode ter certeza que 30% das suas provas que vocês farão virão esse conteúdo aqui, ó, virá com esse conteúdo, fechou? Então, fique esperto. Então, a primeira lei de Ohm mostra isso para nós, que resistência elétrica e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Dentro do Sistema Internacional de Unidades, nós temos U. Quem é U? U é DDP, é dado em volt, não esquece. Quem que é o R? O R é a resistência, ela é dada em Ohm. Ó, essa letrinha aqui, ó, Ohm. E o I, quem é o I? O I é o ampere, é a corrente elétrica que é dada em ampere. Ok? Fechado? Então, só colocando uma legenda para você. U é igual a diferença de potencial, tensão elétrica. R é a resistência, a grandeza física chamada resistência elétrica, que é gerada por um resistor, ok? É a resistência elétrica. E o I é a corrente, que a gente já aprendeu a calcular. Fechado? Tudo bem? Tranquilo? Sir, Oi? o que é o U mesmo? O U é a voltagem, são os volts. Diferença de potencial elétrico. Tá bom, obrigada. Nada. Tá? Só que aí, ó, a gente tem um probleminha aqui. E aí a gente precisa definir um cara aqui, ó, chamado resistor ôhmico. Tá? O que é um resistor ôhmico? Resistor ôhmico é um resistor que possui resistência constante. Sempre a mesma resistência, a resistência não varia. Na verdade, existem resistores de resistência variável. Por exemplo, vocês sabem o que é um reostato? O reostato é aquele cara que você tem, alguns de vocês devem ter no quarto. Para aumentar a luminosidade da lâmpada, né? Você quer o quarto mais claro, você vai lá e gira o botãozinho, certo? Aquilo lá é um reostato. Você quer mais escuro, você fecha o botãozinho. Todos sabem o que eu estou falando, né? Eu acho que sim. É aquele botãozinho, aquele interruptor que é tipo um botãozinho. Então, vai gerar um clima, né, sir? Oi? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Então, o que acontece? Quando você gira aquele botão e a luz ilumina mais, você está liberando a passagem de corrente ou você está diminuindo a passagem de corrente? Liberando. Você está liberando. Você aumentou ou diminuiu a resistência? Diminuiu. Você diminuiu a resistência. Diminuiu a resistência ali no condutor, né, naquele interruptor, e aí a corrente elétrica se eleva. Sacaram? Quando você fecha, você está aumentando a resistência para que não passe corrente. É igual o ventilador. Coloquei lá no máximo. Ele está transformando muita energia elétrica em mecânica. Por que ele está fazendo isso? Porque a resistência é baixa. Então está passando muita corrente elétrica. Fechado? Então acho que é fácil entender isso, né? Aí, por exemplo, o alvo do nosso estudo aqui, ó, são os resistores que permanecem com a resistência constante, ok? Para esses caras é só observar o seguinte.
né, você vai ter alguns gráficos aí, ó, podem aparecer para vocês alguns gráficos de U por I, certo? Vocês gostam de matemática? Vocês manjam de matemática? É necessário, né, sir? Matemática é linda. Matemática é extremamente necessária. Matemática é linda. Ó, se liga. Quando você olha para uma grandeza que ela é expressa pelo quociente de outras duas grandezas, ficou chique isso, hein? Então veja bem, a resistência ela é dada pelo quociente entre duas grandezas. Toda vez que isso acontece, irmãozinhos e irmãzinhas, significa que isso aqui, ó, é uma tangente. A resistência é uma tangente. Ah, professor, não acredito. É verdade. Se você pegar a velocidade média, ΔS sobre ΔT, ó, é a mesma coisa. Velocidade é uma tangente em relação a esse gráfico aqui, ó. Beleza? Então, isso vale a pena estudar em matemática muito para que a sua vida fique mais fácil e você fique decorando menos as coisas, ok? Mas enfim, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Matemática, hein? Por favor. Matemática. Se eu quiser manter o R constante, o que vai acontecer com a relação entre essas duas grandezas? Por exemplo, se eu dobrar o valor de U e eu quiser manter o R constante, eu vou ter que dobrar o valor de I. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Né? Porque aí corta, dá na mesma. Se eu triplicar o valor de U e quiser manter o R constante, o I também vai ter que triplicar. E aí você mantém o R sempre com o mesmo valor. Isso chama-se proporcionalidade. Então aqui acontece o seguinte, né? Toda vez que você tiver um gráfico onde há uma proporcionalidade, aqui eu tenho I1, U1. Eu tenho U2, U2. Toda vez que há uma proporcionalidade entre duas grandezas, você tem uma reta aqui, ó. Né? Não é curvo, não faz degrau, é uma reta. E aí você tem uma inclinação para essa reta, que é essa tangente aqui, ó, que é esse ângulo. Que é o que vocês aprendem lá, ó, tá vendo? Semelhança de triângulos, ó. Esses ângulos são sempre os mesmos, não são? É o que vocês aprendem de equação da reta. Acho que vocês já aprenderam isso, né? M é igual ΔY sobre ΔX, blá blá blá. Esse cara aqui é o M, ó, esse θ. Então o que a gente pode dizer? Olha o seu triângulo, que lindo que ele ficou. Com um triângulo assim, qualquer um desses triângulos, seja esse grande, seja esse pequeno, ficou com um ângulo aqui. Quem que é o cateto oposto a esse triângulo? O cateto oposto não é U? Ó, o cateto oposto é U. Quem que é o cateto adjacente a esses triângulos? É o I. Portanto, a gente pode dizer que a tangente desse ângulo é U sobre I. Fechado? Ué, mas U sobre I não é R? É. Então a gente pode dizer que a tangente desse gráfico é R. Tá, professor, e daí? O que isso quer dizer? E daí que só pelo gráfico eu consigo saber se a resistência é alta ou se a resistência é baixa. Por exemplo, eu coloco dois resistores para você comparar. Sei lá, vou colocar um resistor vermelho aqui, ó. Então eu tenho um resistor R1 e eu tenho um resistor R2. Fala para mim, qual das duas resistências é maior? A que eu desenhei em vermelho ou a que eu desenhei em laranja? Qual das duas é maior? Laranja. A laranja. Por que a laranja? Ué, porque a tangente é maior, ó. A inclinação é maior. Então essa inclinação está representando a resistência, né? Então nesse meu exemplo bem simples aqui, eu posso dizer que R2 é maior que R1. Por quê? Porque a tangente dessa reta é maior que a tangente dessa reta. A inclinação é maior, ok? Então, não dá tempo de eu ficar falando de matemática, infelizmente. É uma pena, tá? Mas se eu pudesse, eu explicaria toda essa ideia de tangente para vocês. Vocês vão ver que é chique. Beleza? Tranquilo? Vocês podem usar isso em qualquer área da física, em qualquer área do universo. Fechou? Então, vamos lá. Alguma pergunta? Professor, Oi. o Pzinho, ele vai fazer parte da primeira lei de Ohm ou não?
O P vai fazer parte da segunda. Segunda? Então eu falarei agora. Tá. Beleza? Então, o nosso alvo, né, de estudo são resistores que mantêm a resistência sempre constante, onde há uma proporcionalidade. Aí, gentes boas, vem aqui a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? O que ela faz? A segunda lei de Ohm, ela associa, né, a geometria do condutor com resistência. O que eu quero dizer com associar a geometria do condutor? Quer dizer o seguinte, ele pega o formato do condutor, né? Pega o tamanho, pega a área, e aí ele coloca um valor de resistência, ele estipula uma equação em função desses caras, em função desses valores. Quando a gente faz isso, a gente consegue entender melhor se um fio vai fritar se eu ligar na tomada ou não. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Irmãozinhos, vocês precisam sacar que esse conteúdo serve para que vocês parem de queimar as coisas na sua casa, ok? A gente vai falar sobre potência elétrica no futuro próximo, vocês vão ver que isso está no seu dia a dia. Entendeu? Essas coisas vão estar no seu dia a dia, vocês vão estar mexendo, vocês estão mexendo com isso. Então você pega um equipamento lá de 1000 watts e liga num transformador que seja lá de 500 watts. Já era, perdeu o transformador, vai queimar, vai fritar. Então a gente tem que ter um pouco de noção das coisas que a gente está fazendo para duas coisas, para não morrer eletrocutado, certo? E para não ter prejuízo, para entender como é que funciona o mínimo das coisas, beleza? Você vê muita bobagem sendo feita em relação à eletricidade por aí. Então vamos lá, segunda lei de Ohm. Ela faz o seguinte, ela associa, é uma pena estarmos longe assim, né? Porque geralmente em sala de aula eu faço algum experimentozinho para vocês, a gente explode alguma coisa, a gente taca fogo em alguma coisa, para vocês poderem entender o que pode e o que não pode ser feito. Cara, aqui não dá, né, para eu fazer isso, tá? A geometria do condutor com a resistência. Então veja bem que interessante. Se você tem um condutor, aqui eu preciso que vocês questionem aí se não ficar claro, ok? Tem um condutor cilíndrico aqui, ó, beleza? Tem uma área de seção transversal cilíndrica, certo? Esse condutor ele tem um comprimento L, fechado. Ele tem uma área de seção transversal, ó. Ele tem uma área aqui de seção transversal. E ele é feito de determinado material. Que foi a letrinha que o nosso coleguinha acabou de perguntar. Essa letrinha não é um P. Essa letrinha é a letrinha Rho, do alfabeto grego. Que parece muito com o nosso P, mas não é o P, tá bom? Mas se você quiser colocar como P também não tem problema. Então vamos lá, quem é esse cara? Esse cara é chamado de resistividade. Então vamos lá, essa letrinha Rho, ela é chamada de resistividade elétrica. Resistividade elétrica. O que acontece? Para os mais atentos aí, eu já falei 3 palavras muito próximas nessa aula. Eu já falei resistor, eu já falei resistência e eu já falei resistividade, correto? Então, olha só, resistividade elétrica. Isso aqui é propriedade do material, é uma constante. Propriedade do material, fechou? Ó. Portanto, se eu pegar o cobre, tem um valor de resistividade. Ah, professor, mas se eu pegar um cobre desse tamanho, é o mesmo, porque cobre é cobre, certo? E se eu pegar o alumínio, tem outro valor de resistividade. Se eu pegar o ferro, tem outro, e assim vai. A gente caracteriza condutores e isolantes a partir dessa resistividade. Então, olha só. Quando um material tem a resistividade elevada, quando essa letrinha é elevada, você tem que esse cara é um isolante.
Um isolante elétrico, fechou? Porque isso aqui, ó, diz o quanto essa letrinha diz o quanto esse cara permite interações elétricas, fechou? E quando essa letrinha aqui for baixa, quando o valor dela, né, for baixa, você tem um condutor, fechado? Você tem um condutor elétrico. Então, por exemplo, se eu pegar resistividade do cobre, ela é bem menor que a resistividade do ferro. O que isso quer dizer? Que o cobre é melhor condutor, que o ferro. Fechou? Se eu pegar um fio de cobre e um fio de ferro de mesmo diâmetro, mesmo comprimento, o cobre conduz melhor a eletricidade, ok? Então é isso que ela quer dizer. Sendo assim, só para a gente finalizar, vamos deduzir a segunda lei de Ohm. Se a gente sabe que, né, esse camarada é uma constante do material, então a resistência elétrica gerada por um condutor feito deste material, né, esse fio podia ser de qualquer coisa, mas a resistência elétrica gerada por esse cara vai ser diretamente proporcional a essa resistividade, ou seja, quanto mais elevado for esse cara, maior é a resistência final do condutor. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aqui. Essa resistência elétrica também é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Olha só, eu tenho dois fios aqui, ó. Tem um fio desse tamanho e tem um fio desse tamanho aqui, ó. Ó, tá vendo? Qual deles oferece mais dificuldade à passagem de elétrons? O de comprimento maior ou de comprimento menor? Maior. O de comprimento maior, porque o cara tem mais espaço para percorrer, os elétrons têm maior distância para percorrer. Portanto, quanto maior o comprimento do fio, mais resistência ele gera. Ok? Mais resistência ele vai ter. E aí você tem a área. Agora sim fica interessante. Eu tenho um fio desse diâmetro, ok? E eu tenho um fio desse diâmetro, ó, a diferença. Um fino e um mais grosso. Qual deles oferece maior resistência? O mais fino ou o mais grosso? Mais grosso? O mais fino. Por que o mais fino? É a mesma coisa, cara, que eu pegar assim, ó, um cano de PVC desse tamanho e uma manilha daquelas de esgoto e falar pra você assim, ó, passa dentro desse cano aqui pra mim. Você vai conseguir? Não. Mais difícil, certo? E desse aqui? Desse você consegue, né? Com um pouco mais de facilidade. Portanto, quanto maior a área do fio, quanto maior a bitola do fio, mais facilidade. Portanto, resistência elétrica e área, diâmetro do fio, são inversamente proporcionais. Fechou? Então, tá aqui a segunda lei de Ohm deduzida para vocês. Então, vamos lá. Vamos tentar entender. Quem são essas variáveis? Essas variáveis são as seguintes. R é a resistência, né? É a grandeza física. Resistência em Ohm. Rho é a resistividade elétrica. Propriedade do material. Resistividade. Propriedade do material. É dada em Ohm vezes metro. Só lembrando aos senhores que eu estou utilizando o Sistema Internacional de Unidades, hein? Eu sempre vou passar as coisas para vocês no Sistema Internacional. Quem é o L? Comprimento. Comprimento do condutor. Que é dado em quê? Metros, que é medida linear. E o A quem é? É a área. Área de seção transversal. Que vai ser dado em quê? Metros quadrados, né? Área em metros quadrados. Sempre vai ser assim? Não. Você pode ter certeza que vai ter alguma pegadinha aí para te ajudar. Principalmente com esse cara aqui, ó.
mas no decorrer aí dos exercícios a gente vai tirar essa dúvida, ok? Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Tudo tranquilo. Então beleza. Ó, próxima aula, que é a nossa sexta aula, a gente faz uns exercícios, vocês vão ver que isso é tranquilaço, beleza? Pode ser assim? Fechou. Forte abraço, excelente manhã para vocês. Valeu!